Meu Israel cativo está, deixa meu povo ir. Pai do Senhor, povo de Deus, pastora Flávia Afonso, estou aqui para te fazer uma pergunta. Você sabe quem foi Harriet Tubman? Pois bem, essa grande mulher de Deus, uma afro-americana que nasceu por volta dos anos 1820 a 1822, sua data de nascimento não foi descrita na história, porque ela nasceu escrava em Maryland, num condado de Dorchester, e ela, junto com seus pais, Harriet e Ben Ross, tiveram ali uma dura história, uma infância terrível que marcou a vida de Harriet para sempre, pois, como seus 9 irmãos, ela também nasceu escrava numa fazenda e ela sofreu por muitos e muitos anos. Com 5 anos de idade, ela foi alugada para uma fazenda vizinha para trabalhar e fez diversas tarefas, desde cuidar de criança até mesmo armar armadilhas contra ratos nos pântanos, onde ela contraiu ou varíola ou sarampo, não sabemos ao certo, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas a menina esteve perto da morte várias vezes e ela, mesmo tão pequena e mesmo tão frágil, ela começou a nutrir no seu coração uma fé em Deus muito grande, ajudada por sua mãe, Harriet, de onde depois ela mudou o seu nome de Araminta para Harriet, depois de alguns anos, homenageando a sua mãe. Ela foi muito influenciada por essa mãe, porque ela ensinou Harriet a palavra de Deus. Mesmo Harriet não sabendo ler, ela simplesmente abraçou a fé em Jesus Cristo, principalmente os ditos e os escritos do Novo Testamento. Ela entendeu que a sua vida deveria ser regida pela fé em Deus. E ela passou a orar, orar, orar e orar muito. Uma vez, um companheiro na plantação, um escravo, olhou para Harriet e disse assim: orando de novo, Harriet? E ela disse assim: sim, para que quando essa oração suba, os anjos possam dizer para Deus: Senhor, essa oração aí é Harriet de novo orando. Ela passou a vida inteira orando. E um dia, no final de 1849 para 1850, ela decidiu fugir. Sim, ela decidiu fugir pela rota chamada Ferrovia Subterrânea, que era nada mais nada menos que uma rota virtual, um caminho, que conduzia as pessoas até a Pensilvânia. Ajudada por muitos amigos no caminho, Harriet subiu ao longo do rio, de Maryland a Pensilvânia, um caminho que pode ter durado cerca de um mês ou mais, se escondendo durante o dia e caminhando à noite, sozinha. Ao chegar na Pensilvânia, ela olhou para suas mãos e queria saber se as mãos eram as mesmas, os pés os mesmos. Ela não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Ela disse que sentiu uma glória muito grande, mas ao mesmo tempo um pesar muito grande na sua alma. Ela sabia que seus pais e seus irmãos ainda estavam na fazenda, escravizados, e decidiu, daquele dia em diante, buscar todos aqueles que quisessem fugir. Harriet Tubman foi chamada de a mulher Moisés, ou Moisés, simplesmente. Por isso cantei Meu Israel cativo está, deixa meu povo ir. E por uma série de canções que eram entoadas entre os escravos, eles passavam mensagens uns para os outros, e foi assim que Harriet conseguiu liderar muitos escravos da escravidão à liberdade. Ela foi procurada, sua cabeça estava a prêmio em muitos lugares. Ela foi uma das mulheres mais perseguidas da história, chegando a sua cabeça a valer quase $30 mil, quem a encontrasse viva ou morta. Muitos caçadores de recompensas ficaram no seu pé e Deus foi guiando Harriet. Desde o dia que, quando jovem, ela se postou em frente a um escravo que estava fugindo contra o capataz malvado, e ela não deixou que aquele homem fizesse mal àquele jovem. Ela ganhou como recompensa naquele dia uma barra de ferro de quase 1 quilo jogada na sua cabeça, de modo que fez uma cicatriz, na sua testa, e ela ficou desmaiada por quase 2 dias, desacordada, com traumatismo craniano. Provavelmente ela teve a doença do sono, quando a pessoa está no meio do dia e de repente desmaia e dorme. E nesse período em que ela tinha esses desmaios, ela teve experiências, ela teve visões. Deus foi dando as coordenadas para Harriet, porque
Deus sabe caminhar por caminhos que para nós é difícil demais. Deus faz caminho na tempestade. Deus guiou essa mulher desde os céus para que ela pudesse ser uma libertadora. Por isso, Moisés foi o seu nome, foi o seu apelido, melhor dizendo. As pessoas reconheciam a sua história e ouviam falar dela em muitos e muitos lugares, pela força e coragem que ela teve. Harriet fez cerca de 19 expedições e ajudou cerca de 300 escravos ou mais, chegando ao ponto de atuar na Guerra Civil Americana, sendo a primeira mulher a comandar um pelotão, uma tropa, salvando milhares de pessoas, salvando muitos escravos, centenas de escravos, ou melhor, e escrevendo seu nome na história. Morreu no dia 10 de março de 1913, aos 90 anos de idade, reconhecida, condecorada e não esquecida pelo céu. Harriet Tubman, ela está até hoje sendo lembrada. Até a Netflix fez um lançamento algum tempo atrás, e falando um pouco da sua história, do seu legado. Uma mulher como essa, que desafia tudo e a todos para libertar pessoas, nos ensina que todos nós nascemos livres e somos livres. Não existe isso de querer escravizar. Existe mais de 29 milhões de pessoas escravizadas até hoje no mundo inteiro, sejam brancos, sejam negros, sejam índios, pessoas trabalhando em ritmo escravo, sendo oprimidas por pessoas que não têm respeito e nem dignidade. Eu louvo ao Senhor porque Deus colocou pessoas como Harriet e como tantos outros, Samuel Norris e tantos outros, que foram líderes que conseguiram dar vida a algumas pessoas, se não todas, porque ficou difícil demais depois de muito tempo, indo e voltando, mas aquelas que foram livres por suas mãos conseguiram alcançar uma dignidade, um nível de vida muito melhor. E Harriet nunca será esquecida, porque nos anais da história e também no livro eterno, nos livros eternos de Deus, no livro da vida, o seu nome está escrito. Ela tinha uma fé extraordinária. Ela orava sempre, sempre e sempre, porque ela dizia orar, orar e orar, porque a Bíblia diz que tem que orar sem cessar. E foi orando que ela conseguiu entender o seu chamado e conseguiu fazer tanta coisa boa pela vida de tantas pessoas. Que vocês guardem essa história no vosso coração e que estejam conosco sempre aqui no nosso canal. Deus abençoe vocês, fiquem na paz, Deus abençoe a todos.